Vamos só dar uma pincelada aqui. E eu trouxe um vídeo que eu achei bem interessante o vídeo, bem explicadinho sobre o sistema digestório. A gente viu, né? O sistema digestório vai ter um conjunto de órgãos que vão atuar e vão atuar quebrando os alimentos em partículas menores, vai promover que as células possam absorver os nutrientes e vai eliminar aquilo que não foi ingerido, aquilo que não serviu para o organismo. O objetivo vai ser ajudar na absorção dos nutrientes pela transformação dos alimentos. Durante todos os órgãos, durante todo o processo, vai transformando o alimento, digerindo o alimento, quebrando moléculas, partículas, enfim, para que fique pequenininho e assim seja mais fácil das células absorverem os nutrientes do alimento. Tem processos tanto mecânicos quanto químicos. Esse sistema vai se dividir em duas partes, que é o tubo digestório e os órgãos anexos. O tubo digestório vai ser por onde o alimento vai passar e os órgãos anexos vão estar auxiliando. As glândulas salivares vão estar liberando a saliva, os dentes e a língua vão ajudar no processo de digestão mecânica, o pâncreas, que libera o suco pancreático, o fígado libera a bile, e a vesícula biliar armazena a bile e libera no duodeno. E o tubo digestório, que é a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A boca, por onde vai o primeiro contato, né, com o alimento, onde vai ocorrer a mastigação. Durante a mastigação, a glândula salivar que está por ali vai estar liberando a saliva, que vai deixar o alimento mais úmido. Na mastigação, que é o processo de digestão mecânica, com a ajuda dos dentes e da língua, depois tem uma atividade enzimática, que quando a gente ingere amido, a pitialina vai estar transformando esse amido em moléculas menores para uma fácil digestão. Depois da boca, o alimento vai, a língua empurra esse alimento para a faringe, que é um tubo muscular que vai se comunicar com a boca e com o esôfago. Quando o alimento é mastigado, o alimento está lá todo mastigadinho, a língua vai empurrar, o bolo alimentar desce para a faringe. Na faringe, ela vai se contraindo e levando o alimento até chegar ao esôfago. Então, aqui é a boca, mastigou, desce, vem para a faringe, daí aqui vai descer para o esôfago, aqui atrás. Chegou no esôfago, o esôfago é também um conduto musculoso, vai ser controlado pelo sistema nervoso autônomo e ele promove movimentos peristálticos. Para quê? Para empurrar esse bolo alimentar para que ele chegue lá no estômago. Então, o esôfago, ele vai lá ficar empurrando, vai ficar se fechando e abrindo, que são os movimentos peristálticos, até que o alimento desça para o estômago. Chegou no estômago, o estômago é como se fosse uma bolsa grande, localizada no abdômen, e vai ser responsável pela digestão das proteínas. Então, o alimento vem lá do esôfago, chega no estômago. Enquanto está mastigando, antes que o alimento chegue no estômago, está lá na boca ainda mastigando. Quando a gente está mastigando, o sistema nervoso já vai lá e ativa a produção de ácido clorídrico no estômago. Então, esse ácido já vai ser ativado. Agora, o alimento desceu, chegou no estômago. Quando o alimento chega no estômago, ativa a produção do suco gástrico. Esse suco gástrico, ele é muito corrosivo, ele é muito prejudicial para a parede do estômago. Tanto é que causa úlceras, gastrite. Tanto é que muita gente hoje em dia tem problema estomacal, questão de gastrite. Tem muita gente que tem pelos alimentos também que a gente consome. Mas aí esse suco gástrico por si só, ele já é muito ácido e ele... Um segundo para aceitar. Ele é muito ácido e aí vai ficar corroendo a parede do estômago. Então, para isso,
tem uma mucosa gástrica, que tem uma camada de muco que vai proteger da ação desse suco. Ao redor do estômago, por dentro, vai ter esse muco que vai proteger da ação desse suco gástrico. Nesse estômago também tem uma enzima, que é a enzima mais potente do estômago, que é a pepsina. Ela vai quebrar as moléculas de proteína em moléculas menores. Isso aqui é um processo químico. A gente viu que tem processos mecânicos e processos químicos. Processo mecânico é lá na boca, mastigando. Processo químico é quando tem a ação de enzimas. Então, aqui, por exemplo, a pepsina, a enzima vai quebrar as moléculas de proteínas em moléculas menores. A digestão gástrica no estômago, ela dura em média de 2 a 4 horas. E durante esse tempo, o estômago vai contraindo também, de certa forma. É um trabalho mecânico, ele vai ficar contraindo. E aí vai permitir que o alimento desça e chegue lá no intestino delgado, no piloro. Ó, aqui, ó, é tipo uma membranazinha, uma portinha que tem aqui. Aí o alimento vai chegar e vai passar aqui para o duodeno. Daí o alimento vai e desce do estômago, chega no intestino delgado. O intestino delgado está entre o estômago e o intestino grosso. Esse intestino delgado, ele vai produzir células menores, vai gerar células menores através das enzimas digestivas que vão quebrando as moléculas, produzindo glicose, aminoácidos, que são moléculas bem pequenininhas, para que assim as células possam absorver esses nutrientes, essas coisas para o sangue. E esse intestino delgado, ele vai ser dividido em 3 porções: o duodeno, o jejum e o íleo. O duodeno, que está aqui, bem em cima, logo em contato com o estômago, ele vai ser a primeira porção que vai receber o quimo, que é o bolo alimentar que veio lá do estômago. Ele é muito ácido, ele passa para o duodeno. Como ele é muito ácido, ele vai ser banhado pela bile. A bile, que é secretada pelo fígado, produzida pelo fígado, armazenada na vesícula e aí liberada lá para o duodeno. E esse bile, ele vai estar banhando o quimo e vai quebrar as moléculas de gordura, de lipídio, em moléculas ainda menores. Esse quimo também, como ele é muito ácido, ele também vai receber o suco pancreático, vem lá do pâncreas, e vai neutralizar esse quimo, para que assim ele possa descer para o resto do intestino delgado, chegar no intestino grosso e tal. Quando passa por todos esses processos, agora o quimo ele está neutralizado, ele está com uma substância alcalina, não mais ácido. Ele passa pelo jejum e pelo íleo de forma mais rápida. Os nutrientes vão ser absorvidos e vai sobrar só como se fosse uma pasta grossa. É só o resto mesmo que não foi absorvido, aquele tipo que não presta mais, entre aspas, vai ter bactérias, enfim. Daí essa parte vai descer e vai chegar lá no intestino grosso. Quando chega no intestino grosso, vai absorver a água e vai eliminar os resíduos que não foram digeridos. Também dividido em 3 partes, que são o seco, o cólon e o reto. Aí tem o seco, que é logo a primeira parte, a primeira porção do intestino. Vem absorvendo a água e tudo mais, passa pelo cólon ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, e aí já é um bolo fecal que passa pelo reto. Pronto, acabou-se o sistema digestório. Passou por todos esses processos, chegou no intestino grosso, sobra só o bolo fecal que é eliminado. Daí tem aqui o vídeo. Eu vou colocar aqui no YouTube.
Aqui é só um videozinho mostrando, resumindo o sistema digestório. Você já notou que quando estamos com muita fome e comemos aquela comida deliciosa que estávamos desejando, nos sentimos mais dispostos e prontos para realizar nossas atividades? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para se perguntar por qual motivo isso acontece? A alimentação é uma necessidade básica dos seres humanos. Ninguém gosta de ficar com fome, não é? Nos alimentos estão presentes os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Mas também há os micronutrientes, que são os minerais e as vitaminas. Embora estejam presentes em quantidades diferentes, o nosso corpo precisa de tudo isso para sobreviver. Só que tem um porém, nós não podemos utilizar esses componentes na forma que eles estão nos alimentos. É aí que entra em ação o sistema digestório, que transforma cada parte do alimento naquilo que o nosso corpo precisa. A digestão dos alimentos se inicia pela boca. Quando mordemos uma batata, vamos mastigando, mastigando, mastigando até transformá-la em pedaços menores e aí sim podermos engolir com facilidade. Só que nesse processo também acontece uma coisa bem interessante. À medida que mastigamos o alimento, começamos a liberar saliva e nela estão presentes algumas enzimas que vão fragmentar ainda mais os nutrientes. Lembre-se, a função do sistema digestório é fazer os nutrientes chegarem às células. Só que isso não acontece diretamente. Eles precisam se tornar o mais simples possível e é nessa hora que entram em ação as enzimas digestivas. Por exemplo, o amido, um carboidrato presente no arroz, na batata e no feijão, será quebrado em moléculas menores pela ação da enzima amilase. Percebeu a relação? O nosso corpo produz uma série de enzimas que atuam em moléculas específicas dos alimentos. As amilases digerem o amido, as proteases digerem as proteínas e as lipases digerem os lipídios. A digestão dos alimentos ocorre basicamente em dois tipos de transformações. O primeiro processo é mecânico, quando os alimentos são triturados pelos dentes e depois pelos músculos no estômago. O outro processo é químico, pela liberação de substâncias que vão digerir os nutrientes. Bem, até agora nós já tivemos uma noção do que acontece com o alimento na boca, mas e depois? Qual o caminho que a comida percorre? Bem, como vimos, o primeiro órgão do sistema digestivo é a boca. Você precisa mastigar bem os alimentos, pois a saliva vai umedecê-los e, quando misturados na língua, será formado o bolo alimentar. Após isso, a língua empurra o bolo alimentar para a faringe. Esse órgão específico tem uma particularidade. Ele não faz parte apenas do sistema digestivo, mas também do sistema respiratório. Isso porque pela faringe passa tanto o ar que inalamos quanto aquilo que comemos. E adivinhe só, eles nunca se encontram. Esse canal muscular membranoso possui um mecanismo para evitar que haja passagem de ar para o sistema digestório e da mesma forma que o alimento não vá para o sistema respiratório. Legal, né? O bolo alimentar passa pela faringe através dos movimentos peristálticos, que são as contrações involuntárias que o levam até o esôfago. O esôfago é o canal que liga a faringe ao estômago. Os movimentos peristálticos continuam fazendo com que o órgão produza contrações que movimentam o bolo alimentar. No estômago, o bolo alimentar vai encontrar o suco gástrico, uma solução rica em ácido clorídrico, sais e enzimas. Cada enzima atua em um nutriente diferente. Por exemplo, a pepsina quebra moléculas de proteína e a lipase fragmenta as gorduras. Pela ação do suco gástrico, o bolo alimentar se transforma em quimo, uma massa espumosa e acidificada, que aos poucos passa para o intestino delgado. Esse processo não é tão simples quanto parece, porque a digestão gástrica pode durar até 4 horas dependendo do que comemos. Lá no intestino delgado, o quimo vai misturar-se com 3 líquidos: o suco intestinal do próprio intestino, a bile, que é produzida pelo fígado, e o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. A ação conjunta desses líquidos transforma o quimo em quilo, uma pasta líquida e rica em nutrientes cuja acidez já foi neutralizada. Nesse processo, surgem as pequenas e solúveis moléculas importantes para o corpo, como a glicose e os aminoácidos, que aí finalmente serão absorvidos e lançados no sangue. Mas não acabou por aí. Agora que o corpo já conseguiu os nutrientes que precisava, o que acontece com o resto que não foi absorvido? Bem, o quilo, aquela pasta esbranquiçada formada no intestino delgado, passa para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, a água, tanto a que ingerimos quanto as secreções digestivas, é absorvida. Lá também é onde ocorre a eliminação dos resíduos alimentares, ou seja, aquilo que não conseguimos digerir é transformado em bolo fecal.
O resíduo é então encaminhado para o reto, parte final do intestino grosso, até que seja eliminado lá pelas fezes. É um longo caminho percorrido, não é mesmo? Agora, vamos fazer um resumo bem rapidinho para garantir que você aprendeu tudo. Vamos lá do início? É através da alimentação que obtemos a energia que precisamos para realizar todas as nossas atividades. Para isso acontecer, o sistema digestório transforma as grandes moléculas dos alimentos em substâncias menores, daí elas vão ser absorvidas pelo nosso corpo. Isso é feito por meio de transformações mecânicas, como a mastigação, e transformações químicas, como a atuação das enzimas digestivas. O caminho que o alimento percorre no nosso corpo é o seguinte: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Além desses órgãos, existem outros que são importantes para o processo de digestão. São as glândulas salivares, responsáveis pela produção de enzimas que iniciam a digestão, o pâncreas, responsável pela produção do suco pancreático, e o fígado, que produz a bile. Agora que você já aprendeu tudinho sobre o sistema digestório, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pronto, gente. Eu achei bem interessante esse vídeo, porque ele explica bem direitinho todos os processos. Vocês têm alguma dúvida em relação a algum assunto? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Deu para entender direitinho? O vídeo também foi interessante para vocês? Que bom, Ana Paula. Qualquer dúvida? Esse assunto é tranquilo. Não é complicado, não. Bem de boas. Então, olha, eu preparei outro exercício, como já é de costume, eu sempre faço, né? Um exercício pequeno, só para fixar. Deixa eu pausar.